Olá, meu nome é Mariana Rodrigues. Tenho 34 anos e o que vou te contar mudou não apenas a minha vida, mas também a dos 12 médicos que presenciaram o impossível naquela noite de 15 de março de 2019, no Jackson Memorial Hospital, em Miami. Eu era aquela mulher que nunca acreditou em milagres, que pensava que os santos eram apenas histórias antigas para gente desesperada. Mas quando vi meu bebê nascer completamente azul, sem um único batimento, quando ouvi o médico gritar, "Não há pulso!", quando senti meu mundo desmoronar naquela sala de parto cheia de máquinas que não paravam de apitar, algo dentro de mim se rompeu. E então, irmão, irmã, no momento mais sombrio da minha existência, quando os médicos já tentavam reanimar minha filha, há 4 minutos sem sucesso, quando a enfermeira me olhava com aqueles olhos que diziam, "Sinto muito", eu gritei um nome que mal conhecia, Carlo Acutis. Não sei por que fiz isso. Só tinha ouvido esse nome 2 vezes na minha vida. Mas naquele instante de desespero total, esse nome saiu da minha boca como se outra pessoa o estivesse dizendo por mim. E o que aconteceu nos 30 segundos seguintes não tem explicação médica, nenhuma. O Dr. Stevens, que tem 23 anos de experiência em partos, me confessou depois chorando. Em minha carreira vi 17 bebês morrerem. Nenhum voltou depois de 4 minutos sem oxigênio e nenhum, jamais, em todos os meus anos reviveu da maneira que sua filha fez. Porque o que aconteceu naquela noite não foi uma reanimação normal. Foi algo que os 7 médicos, as 3 enfermeiras e as 2 estudantes de medicina que estavam naquela sala juraram nunca ter visto. E todos, absolutamente todos, sentiram o mesmo cheiro no exato momento em que meu bebê voltou a respirar. Se você está vendo isso agora, não é coincidência. Carlo me disse, sim, me disse 3 dias depois do nascimento, que alguém como você encontraria este testemunho exatamente quando mais precisasse. Você está pronto para saber o que realmente aconteceu naquela sala de parto? Está pronto para descobrir por que 12 profissionais da medicina assinaram um documento jurando que presenciaram um milagre? Então fique até o final, porque o que vou te revelar desafiará tudo o que você acreditava saber sobre a vida, a morte e o sobrenatural. Deixe-me te levar 6 meses antes daquela noite. Era setembro de 2018. Meu marido Javier e eu tínhamos acabado de descobrir que eu estava grávida. Vivíamos em um apartamento pequeno no bairro de Kendall, em Miami. Javier trabalhava como supervisor em uma empresa de construção e eu era assistente administrativa em um escritório de advocacia. Não éramos ricos, mas vivíamos bem. Tínhamos nos casado há 3 anos e este bebê era o sonho que esperávamos há tanto tempo. Lembro-me da noite em que vimos as 2 linhas rosadas no teste de gravidez. Javier me levantou nos braços e girou comigo pela sala, rindo e chorando ao mesmo tempo. "Vamos ser pais, Mari", repetia uma e outra vez. "Vamos ser pais." Naquela noite ligamos para nossas famílias. Minha mãe, que mora em Hialeah, começou a gritar de felicidade ao telefone. A avó Rosa, minha avó cubana de 78 anos que criou meu irmão, e a mim depois que chegamos de Cuba, disse algo que naquele momento não entendi completamente. "Obrigada, Virgenzinha. Obrigada, São Carlos. Proteja esta criatura." São Carlos. Esse foi o nome que ouvi pela primeira vez. Minha avó Rosa sempre tinha sido muito religiosa. Sua casa estava cheia de santinhos, velas, terços pendurados nas paredes, mas nunca tinha mencionado São Carlos antes. "Vovó, quem é São Carlos?" Perguntei com curiosidade genuína, mas sem muito interesse real. Ela sorriu com aquele sorriso suave que tinha quando falava de sua fé. "É Carlo Acutis, minha filha, um santo jovem, um garoto italiano que morreu quando tinha apenas 15 anos em 2006. Ele era um gênio com computadores, sabe? Usava a internet para falar de Deus e amava tanto a Eucaristia que ia à missa todos os dias antes de ir para a escola." Eu assenti educadamente, mas por dentro pensava que eram apenas histórias religiosas da minha avó. Para mim, os santos eram figuras do passado distante, não adolescentes que usavam computadores. "E por que você reza para ele, vovó?"
Perguntei enquanto tomava o café cubano que ela tinha preparado. Porque ele intercede especialmente pelos jovens, pelas famílias, pelos milagres médicos. Minha filha, desde que ele morreu, aconteceram coisas incríveis. As pessoas se curam de doenças impossíveis. Os bebês nascem saudáveis quando os médicos dizem que não há esperança. Essa foi a segunda e última vez que ouvi o nome Carlo Acurés antes daquela noite terrível no hospital. Não voltei a pensar nele durante os 6 meses seguintes. Minha gravidez continuou perfeitamente normal. Cada ultrassom mostrava uma bebê saudável crescendo forte dentro de mim. Decidimos chamá-la de Sofia, em homenagem à minha avó materna, que havia falecido anos atrás. Preparamos seu quarto com tanto amor, pintando-o de um rosa suave, comprando um berço branco lindo em uma venda de garagem, organizando todas as roupinhas minúsculas que amigos e familiares nos deram no chá de bebê que minha mãe organizou em fevereiro. Javier montou o berço em um domingo inteiro, suando e xingando baixinho em espanhol, enquanto tentava entender as instruções confusas. Eu ria vendo seus esforços com minha barriga enorme de 7 meses, sentindo-me a mulher mais afortunada do mundo. Essa menina vai ter o melhor pai do universo, disse a ele naquela tarde, enquanto ele finalmente terminava de montar o berço e o testava balançando-o para garantir que estava firme. Javier se aproximou, colocou as mãos sobre meu ventre, onde Sofia chutava constantemente, e disse com aquela voz suave, que usava quando falava com ela: "E você vai ter a melhor mãe, princesa. Já falta pouco para te conhecer." O dia 15 de março de 2019 começou como um dia completamente normal. Era sexta-feira. Eu estava com 38 semanas de gravidez, quase na data prevista para o parto. Levantei-me naquela manhã sentindo-me pesada, mas bem. Javier foi para o trabalho por volta das 7 da manhã, depois de me beijar e falar com a minha barriga como fazia todas as manhãs. Eu trabalhei de casa naquele dia, respondendo e-mails e organizando arquivos digitais. Por volta das 3 da tarde, comecei a sentir contrações leves. Não eram dolorosas, apenas incômodas como cólicas menstruais suaves. Liguei para minha mãe. "Mãe, acho que as contrações estão começando." Ela, que teve 3 filhos, me disse calmamente: "Respira, minha filha. Se você ainda consegue falar e caminhar, é muito cedo. Ligue para o médico se elas ficarem regulares a cada 5 minutos." Continuei trabalhando, cronometrando as contrações em um aplicativo no meu telefone. Eram irregulares, às vezes a cada 20 minutos, às vezes a cada 40. Quando Javier chegou em casa por volta das 6 da tarde, contei a ele sobre as contrações. Seus olhos se arregalaram. "Deveríamos ir para o hospital já." Eu ri do pânico dele. "Calma, pai, ainda falta. Isso pode durar horas ou até dias." Jantamos tranquilamente. Macarrão com frango que Javier preparou, e nos sentamos para ver um filme na Netflix, tentando nos distrair. Mas por volta das 10 da noite, algo mudou drasticamente. As contrações tornaram-se intensas de repente, como se alguém tivesse apertado um botão acelerando todo o processo. Passaram de incômodas para absolutamente dolorosas em questão de minutos. Dobrei-me sobre o sofá, segurando a barriga, sentindo ondas de dor que me tiravam o fôlego. "Javier", consegui dizer entre respirações curtas. "Acho que é hora. Precisamos ir para o hospital agora." Ele saltou do sofá como se tivesse levado um choque, correndo pelo apartamento procurando a bolsa do hospital que tínhamos preparado semanas antes. Procurando as chaves do carro, sua carteira, seu telefone, tudo, enquanto murmurava nervosamente em espanhol: está bem, tudo está bem, vamos, já quase, respira, Mari, respira." O trajeto para o Jackson Memorial Hospital foi uma mistura borrada de dor, luzes da cidade passando pela janela e a voz de Javier tentando me manter calma enquanto dirigia o mais rápido que podia, sem infringir muitas leis de trânsito. Chegamos à emergência às 22h47. Uma enfermeira me viu entrar dobrada de dor e imediatamente trouxe uma cadeira de rodas. Levaram-me diretamente para uma sala de avaliação, onde uma médica jovem me examinou rapidamente.
Você está com 8 cm de dilatação. Disse com profissionalismo eficiente. Este bebê vai nascer muito em breve. Vamos para a sala de parto. Transferiram-me para a sala de parto número 304. Era um quarto grande, frio, cheio de máquinas com telas digitais piscando números e gráficos que eu não entendia. As luzes fluorescentes no teto eram tão brilhantes que machucavam meus olhos. Havia uma equipe completa me esperando. O doutor Stevens, meu obstetra, que havia acompanhado minha gravidez desde o início. 2 enfermeiras, uma residente e uma estudante de medicina que observava do canto tomando notas. Javier estava ao meu lado, segurando minha mão tão forte que quase cortava a circulação. Mas eu não me importava. Precisava senti-lo ali. Precisava saber que não estava sozinha nisso. As contrações eram agora brutais, vindo uma após a outra sem descanso. O doutor Stevens, um homem de uns 55 anos com cabelo grisalho e uma voz calma que havia aprendido a aperfeiçoar durante décadas de partos, me guiava pacientemente. Muito bem, Mariana. Na próxima contração quero que você empurre com toda a sua força. Sua bebê está pronta para sair. Eu assenti concentrando-me na voz dele, tentando focar através da dor que sentia, como se estivessem me partindo em 2. E então veio a contração mais forte de todas. Empurrei com cada grama de energia que tinha no meu corpo, gritando, apertando a mão de Javier, até que ouvi seus ossos estalarem, e então a senti sair. Aquele momento estranho, onde seu corpo se esvazia, e você sabe que seu bebê acabou de nascer. Esperei ouvir o choro. Todos os filmes, todos os programas de televisão, todas as histórias que tinha ouvido sobre partos, terminavam com o choro do bebê. É o som mais lindo do mundo, tinham me dito. É o som que te diz que tudo está bem, que sua bebê está viva, que é saudável. Mas não houve choro, apenas silêncio. Um silêncio pesado, aterrorizante, antinatural. Levantei minha cabeça do travesseiro encharcado de suor, tentando ver o que estava acontecendo, porque não ouvia minha bebê, e vi a expressão no rosto do Dr. Stevens. Era uma expressão que nunca esquecerei enquanto viver. Seus olhos, normalmente tranquilos e profissionais, estavam cheios de alarme. Seus lábios se apertaram em uma linha fina, e então ele disse as palavras que destruíram meu mundo. Não há pulso. Código azul. Preciso da equipe de neonatologia imediatamente. A sala explodiu em atividade caótica. Mais 2 enfermeiras entraram correndo. Um médico que eu não conhecia chegou quase instantaneamente. Alguém empurrou uma máquina grande com rodas para onde tinham minha bebê. Eu não conseguia ver a Sofia. Só conseguia ver as costas de pessoas em uniforme médico rodeando-a, trabalhando nela, movendo-se com urgência desesperada. O que está acontecendo? O que há com a minha bebê? Minha voz saiu como um guincho desesperado, agudo, cheio de terror. Javier estava paralisado ao meu lado, seu rosto completamente branco, seus olhos fixos na cena à nossa frente. Uma das enfermeiras se aproximou de mim, uma mulher mais velha com cabelo grisalho preso em um coque apertado, com olhos amáveis, mas sérios. Seu bebê nasceu sem respirar, sem batimentos. A equipe está fazendo todo o possível para reanimá-la. Preciso que você fique calma, Mariana. Calma? Como podia estar calma quando minha filha tinha acabado de nascer morta? Porque isso é o que significava sem pulso, sem respiração. Significava morte. Minha bebê tinha nascido morta. Comecei a tremer incontrolavelmente, sacudidas violentas que percorriam todo o corpo. Podia ouvir vozes da equipe médica, fragmentos de conversas urgentes que chegavam aos meus ouvidos como em um pesadelo. Intubando agora, não responde a compressões cardíacas. Começando a administrar epinefrina. Ainda não há pulso. 2 minutos sem resposta. Cada palavra era uma punhalada no meu coração. Olhei para o relógio na parede. 00:34. Minha filha tinha nascido exatamente às 00:34 do dia 16 de março e tinha nascido morta. Os segundos passavam como horas.
30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Continuava sem ouvir o choro que precisava desesperadamente ouvir. Javier finalmente encontrou sua voz quebrada e trêmula. Doutor, por favor, o que está acontecendo? Minha filha vai ficar bem? O Dr. Stevens não se virou. Suas mãos continuavam trabalhando no corpinho de Sofia que eu ainda não tinha conseguido ver realmente. Estamos fazendo todo o possível. Sua bebê nasceu em parada cardiorrespiratória completa. Estamos tentando reanimá-la. 3 minutos. O relógio na parede marcava 3 minutos desde o nascimento. Eu tinha lido o suficiente durante minha gravidez para saber o que significavam 3 minutos sem oxigênio para um cérebro recém-nascido. Dano cerebral, deficiência severa ou morte. As palavras ressoavam na minha mente como sinos de funeral. E então, naquele momento de desespero absoluto, quando sentia que estava me afogando no meu próprio terror, algo estranho aconteceu. Uma memória apareceu na minha mente com clareza perfeita. Minha avó Rosa, 6 meses atrás, em sua cozinha cheia do cheiro de café cubano, me dizendo: Carlo Acutis, ele intercede por milagres médicos por bebês que os médicos dizem que não têm esperança. Não sei por quê. Essa memória específica veio a mim naquele momento. Não sei por quê. Entre todas as orações que minha avó tinha me ensinado quando criança, entre todos os santos de quem tinha ouvido falar, esse nome ressoou na minha mente. Mas ressoou. E sem pensar, sem planejar, sem sequer decidir conscientemente, abri minha boca e gritei: Carlo Acutis, por favor, ajuda meu bebê. O grito saiu do mais profundo do meu ser, um alarido desesperado que encheu toda a sala de parto. Várias pessoas se viraram para me olhar surpresas. Javier me olhou confuso, sem entender o que eu estava dizendo ou por quê, mas eu continuei gritando: Carlo Acutis, se você existe, se os milagres são reais, por favor, não deixe minha filha morrer. Você era jovem, você entende o que é a vida, por favor. As lágrimas corriam pelo meu rosto sem controle. Minha voz se quebrava com cada palavra, e então aconteceu. O Dr. Stevens, que estava inclinado sobre Sofia, realizando compressões cardíacas em seu peito minúsculo, de repente parou. Levantou a cabeça com uma expressão de confusão absoluta. Que cheiro é esse? Disse em voz alta, cheirando o ar. Uma das enfermeiras, uma mulher jovem de uns 30 anos com sotaque colombiano, também levantou a vista. Sentem isso? De onde vem? Outra voz da equipe médica. Cheira a baunilha. E então, irmão e irmã, então aconteceu o impossível. Ouvi um som fraco, pequeno, mas inconfundível. Um choro. O choro de um bebê. O choro do meu bebê. A sala inteira ficou completamente congelada por um segundo que pareceu eterno, e então explodiu em atividade de novo, mas desta vez era diferente. Já não era pânico, era assombro. Temos pulso! Gritou o Dr. Stevens, sua voz cheia de incredulidade. Temos pulso forte, ela está respirando sozinha. As máquinas que estavam apitando com alarmes urgentes agora mostravam linhas regulares, números normais, e o choro de Sofia tornou-se mais forte, mais insistente. Aquele choro saudável de recém-nascido que eu esperava ouvir desde que começou o trabalho de parto. Não entendo, murmurava o Dr. Stevens enquanto examinava Sofia rapidamente. Esteve sem pulso durante 4 minutos e meio. Nada do que fizemos funcionou e, de repente... Ele parou, balançando a cabeça como se não pudesse acreditar no que acabava de presenciar. Mas eu sim entendia, ou pelo menos começava a entender. O aroma de baunilha ainda enchia a sala. Doce, impossível, sem fonte identificável. Não havia perfumes, não havia aromatizantes, não havia nada naquela sala estéril de hospital que pudesse produzir aquele cheiro. E, no entanto, todos nós sentíamos. Os 12 profissionais médicos naquele quarto, Javier, eu, todos podíamos sentir o cheiro de baunilha claramente. Uma das estudantes de medicina,
uma garota jovem com cabelo escuro preso em um rabo de cavalo, sussurrou para sua colega alto o suficiente para que eu ouvisse. Minha avó é italiana. Ela me contou que quando Carlo Acutis morreu no hospital na Itália, todos os presentes sentiram cheiro de baunilha. Disseram que era sinal de sua santidade. Finalmente me permitiram ver minha filha. Uma enfermeira a trouxe envolta em uma manta rosa. Seu rostinho perfeito, agora com cor saudável, em suas bochechas, seus olhos fechados, sua boquinha fazendo pequenos movimentos de sucção. Era a coisa mais linda que eu tinha visto na minha vida. Sofia, sussurrei tocando sua mãozinha minúscula, que imediatamente agarrou meu dedo com força surpreendente. Minha Sofia. Javier estava chorando abertamente ao meu lado, lágrimas correndo pelo rosto enquanto olhava para nossa filha, como se fosse um milagre. E era. Era literalmente um milagre. O Dr. Stevens se aproximou da minha cama, sua expressão ainda cheia de confusão e incredulidade. Mariana, preciso ser honesto com você. Em 23 anos de prática médica, nunca vi algo assim. Sua filha esteve clinicamente morta durante 4 minutos e meio. Quando um recém-nascido fica sem oxigênio por mais de 3 minutos, tipicamente há dano cerebral severo, se é que conseguem sobreviver. Mas Sofia... Ele parou, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Seus sinais vitais estão perfeitos. Sua respiração é forte. Sua cor é excelente. É como se nunca tivesse estado em parada. E esse cheiro de baunilha... Ele balançou a cabeça. Não tenho explicação para nada disso. Vamos monitorá-la cuidadosamente durante as próximas 48 horas. Mas até agora parece completamente saudável. É inexplicável. Eu olhei para minha filha, depois olhei para Javier e então fechei meus olhos sussurrando em meu coração. Obrigada, Carlo. Obrigada. Naquela noite, enquanto Sofia dormia no berço ao lado da minha cama na sala de recuperação, eu não consegui dormir. Continuava pensando no que tinha acontecido, em como tinha gritado um nome que mal conhecia, em como aquele aroma impossível tinha enchido a sala, exatamente quando minha filha reviveu, em como todos os presentes o tinham sentido. Não podia ser coincidência, não podia ser minha imaginação. 12 profissionais médicos também o tinham experimentado. Por volta das 4 da manhã, peguei meu telefone e pesquisei no Google Carlo Acutis. Comecei a ler sua história. Um adolescente italiano, nascido em 1991, falecido em 2006, de leucemia agressiva. Amante da tecnologia, criou sites sobre milagres eucarísticos, ia à missa diariamente, foi beatificado em 2020. E então, encontrei o detalhe que me gelou o sangue. Quando Carlo morreu no Hospital San Gerardo de Monza, Itália, todos os presentes relataram ter sentido um aroma doce de baunilha que encheu seu quarto sem explicação. Era o sinal dele. Era a maneira que o céu anunciava que um santo havia passado para a eternidade. E esse mesmo sinal havia aparecido na sala de parto 304 do Jackson Memorial Hospital de Miami, quando minha filha ressuscitou da morte. Mas, irmão, irmã, isso é apenas o começo da história, porque o que aconteceu nos 3 dias seguintes me demonstrou que Carlo Acutis não só havia salvado minha filha naquela noite, me demonstrou que os milagres são reais, que os santos intercedem por nós e que há um plano divino que vai além do que podemos entender. Na segunda parte deste testemunho, vou te contar o que aconteceu quando os médicos investigaram o caso, quando o aroma de baunilha voltou mais 2 vezes e quando recebi uma mensagem que mudou minha compreensão de tudo. Não vá embora. Você precisa ouvir o resto. Irmãos, se estão vendo esta segunda parte, é porque precisam ouvir o que aconteceu depois daquela noite milagrosa no Jackson Memorial Hospital de Miami. Porque o milagre da ressurreição de Sofia foi apenas o começo de algo muito maior que mudaria não apenas a minha vida, mas a de 12 profissionais médicos que tiveram que enfrentar algo que sua ciência não podia explicar. Durante as 48 horas seguintes, enquanto minha filha permanecia em observação na unidade de neonatologia,
aconteceram coisas que transformaram meu testemunho pessoal em algo que os médicos tiveram que documentar oficialmente. E quando digo documentar, irmão, irmã, não falo de anotações informais em um prontuário. Falo de relatórios médicos oficiais assinados, carimbados, que agora formam parte permanente do histórico da minha filha naquele hospital. Relatórios que usam palavras que os médicos normalmente evitam como se fossem maldições. Inexplicável. Sem precedente médico conhecido. Características consistentes com intervenção sobrenatural. Sim, leram bem. Médicos com décadas de experiência, cientistas treinados para buscar explicações racionais, para tudo usando a palavra sobrenatural em documentos oficiais de um hospital. Naquela manhã de 16 de março, depois de não dormir a noite toda pesquisando sobre Carlo Acutis, no meu telefone enquanto Sofia dormia no berço, ao lado da minha cama, recebi uma visita que mudaria tudo. Por volta das 6 da manhã, a enfermeira Patrícia entrou no meu quarto, a mesma mulher mais velha de cabelo grisalho que tinha estado presente durante o parto. Ela trabalhava naquele hospital há 31 anos e seu rosto normalmente mostrava aquela expressão profissional neutra que as enfermeiras desenvolvem com o tempo. Mas naquela manhã era diferente. Havia algo em seus olhos, uma mistura estranha de assombro, curiosidade e o que parecia reverência genuína. Ela se sentou na cadeira ao lado da minha cama, sem o protocolo formal habitual. Mariana, disse suavemente, olhando-me diretamente nos olhos. Preciso te perguntar algo pessoal. Ontem à noite, quando sua bebê não respondia à reanimação, quando todos pensávamos que a tínhamos perdido, você gritou um nome, Carlo Acutis. Por que gritou esse nome especificamente? Eu me ajeitei na cama, sentindo a dor do parto em cada músculo do meu corpo. Honestamente, Patrícia, não sei completamente. Minha avó tinha me falado dele meses atrás, quando contei sobre minha gravidez. Mas eu não sou religiosa. Não sabia quase nada sobre ele. Simplesmente o nome apareceu na minha mente naquele momento de desespero total e saiu da minha boca como se outra pessoa o estivesse dizendo através de mim. Patrícia assentiu lentamente, como se minha resposta confirmasse algo que ela suspeitava desde a noite anterior. Você sabe que sou católica devota? Perguntou Patrícia baixando a voz, embora estivéssemos sozinhas no quarto. Vou à missa todos os dias antes do meu turno no hospital. Faço isso há 20 anos, desde que meu marido morreu de câncer. E por isso tenho seguido muito de perto a causa de beatificação de Carlo Acutis durante anos. Quando ele morreu na Itália, em outubro de 2006, tinha apenas 15 anos, leucemia fulminante. E as testemunhas em seu quarto no Hospital San Gerardo de Monza relataram algo extraordinário. Ela se inclinou mais para perto, seus olhos brilhando com intensidade. Relataram um aroma distintivo e inconfundível, baunilha pura, que encheu seu quarto no momento exato de sua morte. Sem nenhuma fonte identificável, todos os presentes sentiram, médicos, enfermeiras, seus pais, o padre. E esse aroma se tornou a assinatura de Carlo Acutis. Aparece em lugares associados a ele, em momentos de sua intercessão. Meu coração começou a bater mais rápido, compreendendo aonde aquela conversa ia. Patrícia, você sentiu o cheiro de baunilha ontem à noite? Ela assentiu. E pela primeira vez, vi lágrimas se formando em seus olhos profissionais que tinham visto milhares de nascimentos. Não só eu, Mariana, os 12 que estávamos naquela sala sentimos. E não foi sutil, não foi algo vago que você pudesse confundir com outra coisa. Era baunilha pura, doce, celestial, enchendo todo o espaço. E apareceu exatamente no segundo em que sua filha começou a respirar de novo, depois de estar morta durante 4 minutos e meio. Patrícia continuou, sua voz tremendo ligeiramente. Estive presente em mais de 2.000 partos durante minha carreira. Vi complicações de todo tipo. Vi bebês nascerem com problemas. Vi mortes neonatais que partiram meu coração. Vi reanimações com sucesso e falhas. Mas nunca, jamais em
todos os meus anos de experiência, vi um bebê voltar depois de mais de 4 minutos de parada cardíaca completa, sem nenhum sinal de dano neurológico. É medicamente impossível. O cérebro de um recém-nascido não pode sobreviver sem oxigênio, por esse tempo, sem consequências devastadoras. Ela parou, escolhendo suas palavras muito cuidadosamente. E nunca experimentei um aroma sem fonte identificável em uma sala de parto completamente estéril. Mariana, eu acredito com todo o meu coração que presenciei um milagre genuíno ontem à noite. Um milagre real, tangível, que desafia todas as leis da medicina. E não sou a única que pensa assim. Ela se levantou alisando seu uniforme. O Dr. Stevens convocou uma reunião especial esta manhã com absolutamente toda a equipe que esteve presente durante o parto. Todos os 12. Ele quer documentar oficialmente o que aconteceu porque sabe que se não fizer isso, ninguém vai acreditar no que vivemos. Naquele momento exato, como se tivesse sido convocado por nossa conversa, o Dr. Stevens apareceu na porta do meu quarto. Trazia uma pasta grossa debaixo do braço, e sua expressão era mais séria do que jamais o tinha visto durante toda a minha gravidez. O Dr. Stevens entrou completamente no quarto, fechando a porta atrás dele, o que era incomum. Normalmente deixava a porta aberta durante as visitas médicas de rotina. Ele se sentou pesadamente na cadeira do outro lado da minha cama, colocando a pasta sobre as pernas. Podia ver que estava cheia de documentos, gráficos médicos, folhas com escrita à mão. Mariana, começou, sua voz mostrando a fadiga profunda de alguém que claramente não tinha dormido nada. Passei as últimas 6 horas revisando todos os dados de ontem à noite, os monitores cardíacos, as gravações de tempo, as observações escritas de cada membro da equipe médica, os vídeos de segurança da sala de parto, tudo. Ele tirou os óculos, esfregando os olhos cansados com as costas da mão. Preciso te dizer algo que me custa muitíssimo admitir. Depois de mais de 2 décadas praticando medicina obstétrica, respirou fundo como se preparasse para pular de um penhasco. Sua filha Sofia esteve em parada cardiorrespiratória completa durante exatamente 4 minutos e 37 segundos. Sei disso com precisão absoluta, porque os monitores registraram tudo digitalmente. Durante esse tempo, minha equipe e eu realizamos absolutamente todas as intervenções padrão do protocolo de reanimação neonatal avançada. Compressões cardíacas em seu peito minúsculo, ventilação assistida, pressão positiva, medicamentos de emergência, incluindo epinefrina, tudo segundo o protocolo mais atualizado que existe em medicina neonatal. O Dr. Stevens abriu a pasta me mostrando gráficos que eu não entendia completamente, mas que pareciam aterrorizantes com suas linhas planas. Nada funcionou, Mariana. Absolutamente nada do que fizemos teve efeito algum. Os monitores cardíacos mostravam linha plana contínua. Não havia atividade elétrica detectável em seu coração. Não havia respiração espontânea de nenhum tipo. Não havia resposta a estímulos. Estava, em todos os termos médicos que existem, clinicamente morta. Fez uma pausa longa, olhando-me diretamente nos olhos com uma intensidade que nunca tinha visto nele. E então, sem nenhuma intervenção médica adicional da nossa parte, sem nenhuma mudança em nosso protocolo ou medicamentos, seu coração simplesmente começou a bater de novo, do nada, forte, regular, completamente normal, como se alguém invisível tivesse apertado um botão mágico de reinício em seu corpo. Fechou os olhos, balançando a cabeça como se ainda não pudesse acreditar em suas próprias palavras. E, simultaneamente, nesse exato segundo, todos naquela sala experimentamos o mesmo fenômeno olfativo inexplicável. 12 profissionais médicos, todos sentindo o mesmo cheiro ao mesmo tempo. Baunilha pura, sem nenhuma fonte possível, em uma sala de parto estéril, onde não permitimos perfumes, aromatizantes, nada que possa contaminar o ambiente. Abri os olhos de novo e vi algo que nunca esperei ver em um médico tão experiente. Lágrimas. Consultei esta manhã com 4 colegas diferentes via telefone.
2 neonatologistas seniores do Miami Children's Hospital, um cardiologista pediátrico da Johns Hopkins e um neurologista infantil da Mayo Clinic. Mandei todos os dados a eles. Todos, sem exceção, chegaram à mesma conclusão impossível. Medicamente falando, continuou o Dr. Stevens, sua voz agora apenas um sussurro. Sua filha não deveria estar viva neste momento. E se por algum milagre tivesse sobrevivido à parada cardíaca de mais de 4 minutos, deveria ter dano cerebral severo, irreversível, paralisia cerebral, deficiência cognitiva profunda, problemas de desenvolvimento permanentes. Isso é o que diz toda a literatura médica sem nenhuma exceção. Tirou mais papéis da pasta. Mas os estudos neurológicos completos que fizemos em Sofia esta madrugada estão perfeitos, completamente, absolutamente normais. Reflexos normais, atividade cerebral normal, respostas completamente apropriadas como se a parada cardíaca nunca tivesse acontecido. Ele se inclinou para frente, baixando a voz ainda mais. Mariana, fui criado em uma família completamente ateia. Meu pai era professor de biologia, minha mãe química. Entrei para a medicina porque acreditava firmemente que a ciência podia explicar absolutamente tudo no universo se tivéssemos conhecimento suficiente. Tenho sido cético de tudo o que é religioso durante toda a minha vida adulta. Uma lágrima finalmente escapou de seu olho, rolando pela bochecha. Mas o que presenciei ontem à noite naquela sala de parto destruiu completamente meu ceticismo. Não posso explicar cientificamente. Nenhum dos especialistas que consultei pode explicar, e todos os que estiveram presentes também não podem. Respirou fundo, tomando uma decisão visível. Então vamos fazer algo que nunca em minha carreira profissional fiz. Vamos documentar oficialmente que presenciamos um evento medicamente inexplicável, com características totalmente consistentes com o que historicamente, tradicionalmente, se chamaria um milagre divino. Não podia acreditar no que estava ouvindo. O Dr. Stevens está dizendo oficialmente em documentos médicos legais que foi um milagre? Ele assentiu lentamente com total seriedade. Vamos documentar com precisão científica todos os fatos objetivos e verificáveis. A parada cardíaca de 4 minutos e 37 segundos exatamente. O fracasso completo de todas as intervenções médicas padrão, seguindo protocolos estabelecidos. A recuperação espontânea, sem explicação médica conhecida. A ausência total de dano neurológico, que inevitavelmente deveria estar presente, e a experiência olfativa compartilhada simultaneamente por 12 testemunhas profissionais em uma sala estéril. Abriu a pasta completamente, me mostrando um documento formal. Cada pessoa que esteve presente naquela sala vai assinar uma declaração individual descrevendo exatamente o que presenciou. E eu vou apresentar este caso completo na próxima conferência anual da Associação Americana de Pediatria. Que outros médicos o examinem, que o questionem, que busquem explicações alternativas. Não me importo. Sei o que vi, sei o que vivi, e não vou negá-lo por medo do que meus colegas pensem. Naquele momento, meu marido Javier entrou no quarto trazendo café e pão torrado da lanchonete. Parou ao ver a cena séria. O Dr. Stevens com lágrimas nos olhos, Patrícia de pé no canto com expressão solene. — O que houve? Sofia está bem? Perguntou com pânico imediato na voz. — Sofia está perfeita, disse rapidamente tranquilizando-o. Estão documentando o milagre oficialmente. Mais tarde naquela manhã, por volta das 10 horas, enquanto Javier segurava Sofia nos braços, olhando-a com admiração infinita, recebi outra visita completamente inesperada. Minha avó Rosa apareceu na porta segurando um pequeno buquê de rosas brancas frescas em uma mão e seu terço de contas gastas na outra. Seu rosto enrugado de 78 anos estava iluminado com um sorriso radiante que parecia tirar-lhe 20 anos. — Minha filha, disse com voz emocionada, aproximando-se rapidamente da minha cama e me abraçando com uma força surpreendente para sua idade. Sua mãe me ligou às 4 da madrugada e me contou absolutamente tudo.
Contou-me sobre a parada cardíaca, sobre como você gritou o nome de Carlo quando os médicos já não tinham esperança, sobre o cheiro de baunilha que todos sentiram, sobre o milagre. Ela se sentou cuidadosamente na beira da cama, tomando minhas 2 mãos nas suas, suaves e quentes por décadas de trabalho duro. Seus olhos castanhos estavam brilhantes com lágrimas de alegria. Você sabia, minha menina preciosa, que estive rezando para Carlo Acutis absolutamente todos os dias, desde o momento em que soubemos da sua gravidez. Todos os dias, sem faltar um só, 3/3 completos, pedindo que ele intercedesse especificamente por você e por minha bisneta. Pedi a cada noite que, se houvesse qualquer complicação durante o parto, qualquer problema, qualquer perigo, ele estivesse presente ali com você, protegendo as 2. As lágrimas começaram a correr livremente pelas minhas bochechas ao ouvir isso. Vovó, eu nunca acreditei realmente nas suas orações. Pensei que eram apenas um ritual reconfortante, mas sem poder real, sem efeito verdadeiro no mundo. Mas ontem à noite, minha voz se quebrou completamente, incapaz de continuar. Minha avó apertou minhas mãos com mais força, sorrindo com aquela sabedoria profunda que só vem de décadas caminhando com fé inabalável. A fé não requer que você entenda como funciona, minha filha. Não requer que possa explicá-la cientificamente ou que faça sentido lógico para sua mente. Só requer que no seu momento de maior necessidade absoluta, no seu momento de desespero total, você esteja aberta ao divino. E você esteve aberta, minha menina. Por isso o milagre pôde acontecer através de você. Tirou de sua bolsa grande um santinho laminado, já muito gasto por anos de uso constante. Era a imagem de Carlo Acutis, um adolescente sorridente com cabelo castanho ondulado, vestindo um moletom cinza com capuz, sentado em frente ao seu computador laptop. Tão contemporâneo, tão moderno, tão diferente das imagens tradicionais de santos antigos com halos dourados. Este rapaz santo tem uma missão especial para a nossa geração, minha filha, disse minha avó com convicção absoluta. Quando estava vivo, usou a tecnologia, a internet, os computadores para falar de Deus aos jovens. Criou sites documentando milagres eucarísticos de todo o mundo. Era um gênio com as tecnologias, mas também um santo profundo que ia à missa cada manhã antes da escola. Acariciou suavemente a imagem com seu polegar enrugado. E agora do céu, está usando milagres poderosos para despertar a fé em um mundo cético que colocou toda sua confiança apenas na ciência e na razão humana. Especialmente, está tocando médicos, cientistas, profissionais que pensam que têm todas as respostas. Naquela tarde, enquanto Sofia dormia pacificamente no meu peito, fazendo pequenos ruídos adoráveis de recém-nascido, o Dr. Stevens retornou com toda a equipe médica completa. Entraram todos juntos como uma procissão solene. Ele mesmo, Patrícia, a enfermeira, a Dr. Chen, que era a residente jovem, 2 enfermeiras chamadas Jéssica e Mônica, o Dr. Ramírez, que era o neonatologista de emergência, e as 2 estudantes de medicina, Sofia e Amanda. 12 pessoas no total, exatamente as mesmas 12 que tinham estado presentes durante o nascimento milagroso. Todos tinham expressões sérias, mas também algo mais profundo, algo que parecia assombro reverente misturado com transformação pessoal. O doutor Stevens falou primeiro, sua voz formal, mas emocionada. Mariana, Javier, preparamos a documentação oficial completa do que aconteceu ontem à noite. Cada um de nós escreveu pessoalmente e assinou uma declaração detalhada descrevendo exatamente o que presenciamos de nossa perspectiva individual. Os fatos médicos objetivos, os tempos precisos registrados, nossas observações profissionais e também o fenômeno inexplicável que todos experimentamos simultaneamente. Colocou um documento muito grosso sobre a mesa de rodinhas ao lado da minha cama. Devia ter pelo menos 50 páginas. Isso vai formar parte permanente do prontuário médico oficial de Sofia neste hospital. E também vamos apresentar o caso completo na próxima Conferência Nacional da Associação Americana de Pediatria em Chicago, em junho.
que a comunidade médica o examine, o analise, o questione. Estamos preparados para defender o que presenciamos. Patrícia deu um passo à frente, seus olhos ainda brilhantes. E cada um de nós quer compartilhar brevemente como esta experiência nos afetou pessoalmente. Uma por uma, essas 12 pessoas compartilharam testemunhos que me fizeram chorar. A doutora Chen, tremendo visivelmente. Fui criada ateia em uma família chinesa, onde a religião era vista como superstição ignorante. Mas já não posso negar o que vi com meus próprios olhos, o que senti com meu próprio nariz. Jéssica, a enfermeira evangélica. Rezei por milagres toda a minha vida, mas nunca tinha visto um tão claramente até ontem à noite. O Dr. Ramírez, com seu sotaque argentino forte. Vi morrer bebês demais em minha carreira, e sempre me perguntava onde estava Deus. Ontem à noite, vi onde Ele está. Está presente, está agindo, está respondendo. Quando todos terminaram, o aroma apareceu de novo. Suavemente no início, depois mais forte. Baunilha doce, pura, celestial, enchendo meu quarto sem nenhuma fonte possível. Os 12 sentiram simultaneamente, seus olhos se abrindo com assombro renovado. Está aqui agora mesmo, sussurrou Patrícia. Carlo está aqui conosco agora mesmo, confirmando tudo. E, irmão, irmã, naquele momento soube com certeza absoluta que os milagres são reais, que os santos intercedem por nós, que há um plano divino maior que nossa compreensão limitada. Passaram-se 6 anos desde aquela noite. Sofia agora tem 6 anos. É brilhante, saudável, perfeita, nosso milagre vivo. E a cada ano, no dia 16 de março, todos nos reunimos para uma missa de ação de graças. E a cada ano, sem falta, o aroma de baunilha aparece de novo durante a missa. É Carlo nos lembrando que ele está ali, que segue intercedendo, que os milagres nunca terminam. Se você precisa de um milagre hoje, grite o nome dele com fé desesperada como eu fiz. Carlo Acutis, rogai por nós.